É possível reverter desequilíbrios da microbiota intestinal? Pessoal, hoje nós vamos falar de um dos órgãos mais importantes do seu corpo. Não estou falando nem do cérebro, nem do coração. Eu estou falando do seu intestino. Que me perdoem os outros órgãos, mas o intestino é um órgão de 6 metros compactado dentro do teu abdômen que interfere no funcionamento de todo o seu corpo, inclusive do cérebro. Além disso, nosso intestino aloja trilhões de células bacterianas. São bactérias que contribuem para o adequado funcionamento do nosso intestino. Elas são importantes para várias reações do nosso metabolismo. Estas bactérias do bem estão envolvidas em diversos processos metabólicos. Elas participam da absorção e digestão de nutrientes, bem como impedem o crescimento de outras bactérias ruins, bactérias patogênicas que causariam doenças. O intestino está envolvido também na formação da serotonina, que é um neurotransmissor, responsável por conduzir o estímulo elétrico de um neurônio até outro. Dessa forma, nós conseguimos nos manter bem psiquicamente, nosso humor fica estável. Espera aí, então quer dizer que se eu estiver nervoso, ansioso, o problema pode estar lá embaixo? Sim, eu sinto lhe dizer, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas pode sim ser que o seu problema comece pelo intestino. Você já notou que quando fica nervoso, embrulha tudo, você fica sentindo um friozinho na barriga? O nosso sistema nervoso periférico tem ações sobre outros órgãos e um deles é o intestino. Então quer dizer que se você fica nervoso e ansioso, isso pode repercutir sobre o seu intestino e até sobre a composição da flora. E o que é que pode desorganizar essa flora? O que é que pode causar o que a gente conhece como disbiose intestinal? A disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias do bem e essas bactérias patogênicas, essas bactérias ruins. Na disbiose, a gente pode ter uma desregulação dos neurotransmissores, nosso humor pode oscilar. Se essa disbiose persiste durante muito tempo, pode passar coisa que não deve através do nosso intestino. E a gente vai ter um processo chamado de hiperpermeabilidade intestinal, onde partículas maiores vão ganhar a circulação sanguínea e ativar de uma forma exacerbada o nosso sistema imunológico. E aí você vai começar a demonstrar inflamação de outras formas. Inflamação não é só aquela dor que dá agudamente, que incha, fica vermelho, não. A inflamação ela pode ser silenciosa, ela pode não dar sintomas. E aí, num desses processos, a disbiose pode contribuir para o aumento da inflamação, que vai se mostrar através de inúmeras possibilidades, como aumento de acne, aumento de micose, candidíase de repetição, aumento de rinite, sinusite, aumento da produção de muco. Tudo isso pode estar relacionado com a saúde intestinal. E a presença de hiperpermeabilidade intensifica processos inflamatórios diversos no seu organismo. Um outro dado que está sendo cada vez mais pesquisado, embora os resultados ainda não sejam concretos e conclusivos, é a repercussão que a disbiose e a interferência na flora intestinal podem ter sobre o aparecimento de doenças neurológicas, como o Parkinson e o Alzheimer, por exemplo. Até mesmo a relação entre a microbiota da mãe tem sido pesquisada como fator contribuinte para a causa de autismo em crianças. Você viu como o seu intestino é importante? Como ele significa muito mais do que a absorção? Como ele influencia todo o seu organismo? E quais são os fatores que influenciam a microbiota intestinal e podem causar a disbiose? Pessoal, eu vou citar aqui 3 fatores que eu acho que são os mais comuns. O primeiro é a alimentação inflamatória, a presença de alimentos, substâncias que degradam a flora intestinal, como leite de vaca, açúcar e álcool, contribui para a gente ter uma disbiose e a piora de processos inflamatórios intestinais. O estresse desenfreado do dia a dia também tem ação sobre a microbiota, desorganiza essas bactérias e provoca repercussões diversas sobre o nosso sistema gastrointestinal. Além disso, o uso inadequado de antibióticos tem repercussão grande. Isso porque quando você toma um antibiótico, ele não escolhe que bactéria ele vai matar. Aquela droga acaba agindo no teu corpo todo. E como é que a gente faz para tratar a disbiose, para garantir o equilíbrio dessa flora intestinal, para estar com o intestino em dia?
primeiro ponto é organizar a alimentação. Através da alimentação, nós podemos fazer o que a gente chama de modulação intestinal. Modulação intestinal é ingerir alimentos que vão favorecer o crescimento de bactérias benéficas. Muita gente acha que para garantir o funcionamento regular do intestino basta usar probióticos. Mas se você não resolver as causas daquele desequilíbrio, simplesmente ingerir probióticos, o resultado disso pode ser muito ruim. A gente pode inclusive provocar um supercrescimento de bactérias ruins no intestino e desorganizar ainda mais a casa. Muita gente acha que hábito intestinal regular é ir no banheiro todo dia. Só que é muito mais que isso. Inclusive, algumas pessoas vão diariamente ao banheiro, mas elas estão constipadas. A presença de resto de alimentos nas fezes, o seu volume, suas características, elas falam muito da saúde intestinal. E esses dados, eles são importantes na hora da anamnese, na hora da entrevista que o médico ou o nutricionista vão fazer para identificar o problema. Qual a diferença de ingerir um remédio ou um alimento? São substâncias que vão ser recebidas pelo sistema gastrointestinal e digeridas em partículas menores. O alimento pode ser seu veneno ou seu remédio. Você vai escolher o quê? Se você gostou desse vídeo e acha que essa informação pode ser valiosa para alguém, compartilhe, envie esse vídeo para essa pessoa e deixe seu like.